Olha só que impressionante esses números. No Brasil, a cada 7 horas, uma mulher é morta vítima de feminicídio. 640 mil casos de violência doméstica por ano no Brasil. Fábio, tá todo mundo louco, cara. Que coisa maluca, bicho. Maluco, né, cara? Meu Impressionante, Deus né? do São céu. números assustadores, né? Cara, mas a boa notícia é que 2 meninas, né? A gente colocou mulheres, mas são meninas aqui. Legal, cara. Resolveram largar o serviço público para inovar nessa área Boa. de violência doméstica. E elas provam que é possível provocar uma mudança real mesmo, através da possibilidade de escolha. E esse cara. é o objetivo da psicoeducação. Esse é o nosso Plavoncast número 71. Isso aí, E é 71º a primeira Plavoncast. vez que a gente vai falar, então, sobre esse tema, né? Psicoeducação, violência doméstica. Interessantíssimo, né? Pois é, vou sair daqui um especialista em tomar conta. Vamos lá. Vamos lá? Sejam bem-vindas, doutora Rebeca Alvarenga. e doutora Aline Dávila. Aline Dávila. Sejam muito bem-vindas, meninas. Obrigada. Uma pergunta que não quer calar, de jeito nenhum. Quantas pessoas chegaram pra vocês e falaram assim: você tá doida? Como assim largar o serviço público? Muita gente. Depois de hoje. 18 anos. Até hoje tem gente que fala assim, você teve coragem. Porque, afinal de contas, foram 18 anos. Pois então, foi uma construção de carreira. Então, hoje as pessoas já falam assim, não, que bom que vocês fizeram isso, já confiam mais. Pois Mas é. no início foi bem difícil. Até a família teve Geralmente é a dúvida. mais difícil, né? Porque a família tá mais próxima, os amigos mais próximos são os primeiros a questionar as escolhas, né? Exatamente. Porque, veja só, largar o serviço público de repente para ganhar mais num CLT, beleza. Mas para empreender, começar do zero, realmente dá um friozinho na barriga, né? Mas o que vocês viram que a gente não viu? Essa é a única explicação que eu tenho. Alguma coisa vocês descobriram que a gente não viu e que faz a diferença, que dá essa vontade de empreender. O que foi, doutora Aline? Então, só um parênteses. Pra mim foi muito fácil largar o serviço público. É mesmo? Diferente da Rebeca, eu não construí minha carreira, né? No serviço público. Então, eu também já tenho uma impulsividade, né, Rebeca? Assim, inata. De mudança? De mudança. Legal. E aí, pra mim, foi um pouco mais fácil, assim. E aí, não teve muito essa coisa da família interferir. Tipo, quando minha família soube que eu tinha largado Você já o concurso, estava... eles, já sabia que você não ia ficar. Ah, entendi. Já era... Então, foi uma construção um pouco diferente. Mas pra empreender, foi uma construção nova pra nós duas, assim. Nós vamos entender isso aí. Mas, então, só pra entender um pouquinho, como que vocês se conheceram, então? A gente trabalhava junto. Ah, sim. Nós Mesmo estávamos setor? No mesmo setor. Legal. E aí, eu tenho... Foram presos de sacanagem. Eu, Luiz, sacanagem. Não, de Imagina, certo modo é isso, A né? gente se conheceu na mesma cela. Ou De certo modo é isso, né? Porque é muito burocrático, né, gente? O que acontece? Eu falo, eu trabalhei muito tempo em Ribeirão das Neves, fui para o interior e quando eu precisei voltar para Belo Horizonte, meu pedido de vinda, de remoção para cá, eu escrevi, eu quero ir para qualquer lugar, exceto tal unidade prisional de Ribeirão das Neves. A resposta que eu recebi foi, você só vai para essa unidade, não tem outra. Tá lá. Aí, por isso que é E uma isso. coisa que eu falo pra todo mundo, já cansei de falar pra Aline, é que, assim, eu tenho certeza que eu só fui pra lá porque eu tinha que conhecer a Aline. Oh, legal, cara. Que massa. Que massa. Porque E eu não neste queria ir momento pra as lá. lágrimas rolam. Não, mas isso é legal. Assim, eu e o Fábio também, nós somos amigos, tem 30 anos, né, Fábio? Por Até aí. um pouquinho por aí, né? Por aí, uns 30. Mais ou menos uns 30 anos. E... Cobrança. A melhor forma de empreender é com amigo, cara. Porque... É chato. É porque empreender... É muita dor de barriga, cara. Que um tem que cuidar do outro. Né? Então, assim, é muito mais não do que sim. É mais incertezas do que vai dar certo. O empreendedor, ele tem esse ímpeto de vai dar certo. Que bom, né? Que senão
a gente ainda estaria na Idade das Pedras, literalmente. Então, a inovação, ela vem muito desse negócio. Ah, eu não sei por quê, mas eu sei que vai dar certo. Não sei quando, mas uma hora vai dar certo e a gente vai fazendo. Então, a amizade, ela ajuda muito nisso, né? Sim. E a nossa amizade vem muito disso, desse cuidado. Uma com a outra lá dentro, assim, né? Massa. Quando ela voltou, né, para essa unidade, eu já estava lá. E aí, por algumas questões, né, institucionais e tudo, a gente já estava meio cansado do serviço, que não ia, a gente tinha uma visão e a gente tentava, não dava certo. E aí foi uma cuidando da outra, até que um belo dia, a gente, debaixo de um pé de manga, fazendo o danado da hora do almoço, olhou uma pra cara da outra, assim, e só a gente que faz isso em Minas inteiro. Vamos fazer isso fora daqui? As duas, assim, instantâneo. A gente, mas vamos mesmo? Vamos. Então vamos começar a estruturar. A gente vai fazer o que a gente faz aqui, mas a gente vai fazer pra fora, pra nós. Caramba! E aí foi, assim, instantâneo, nós duas debaixo do pé de manga. Mas... Gritando a gente em cima, na janela. Não, beleza. O preso gritando a gente na janela. Que doideira, gente. Eu fico então, mas a pergunta é exatamente essa. O que vocês viram que a gente não viu ainda? Foram 18 anos lá atuando. Alguma coisa vocês viram ali que ninguém sabe o que é. O que é? Qual foi essa descoberta que vocês tiveram? O que nós percebemos é que existem muitos entraves que são próprios do serviço público, porque tem várias burocracias que fazem parte do serviço público. E tinha algumas questões que nós queríamos trabalhar, que nós demandávamos para os nossos superiores, e nós não conseguimos alcançar por conta desses vários entraves, por conta dessa escada que tem que ser alçada para se conseguir alguma coisa dentro do serviço público. Vamos dar um exemplo bem prático, assim. Nós precisávamos, por exemplo, às vezes, de um determinado teste para fazer uma avaliação psicológica. Legal. Para comprar um teste, você tem que fazer uma solicitação, às vezes tem que ser uma licitação, aí você tem que solicitar para um, Então, existem muitas burocracias que isso atrasa muito o trabalho. Em média, eram 2 anos, assim, a gente esperando algo que a gente precisava toda semana. Vamos dar um exemplo de um teste desse, assim, que eu nunca ouvi falar. Eu lembro que eu já vi em filme aqueles figuras esquisitas. Sim. Aquilo é um tipo daquele teste? Como que chama aquele? Rochar. Lembra disso? Não. Eu te mostro umas figuras malucas assim. Aí você olha para aquela figura e fala assim: Ah, sim. Isso me lembra um boneco sendo arrancado a cabeça. Eu já sei que você é um psicopata. Não é muito bem isso, não, mas... Esse teste existe. Esse é um exemplo de teste que vocês precisariam lá no trato com a grande maioria. Como que a gente chama? Presidiários? Esse é o termo? Privados de liberdade. Privados de liberdade. Reeducando. Beleza, só para ser politicamente assim, correto, né? Para não falar coisa errada. Então, com uma pessoa que está ali privada, esses testes são importantes para reintegrar na sociedade. É isso. São importantes para poder verificar a funcionalidade da prisão. Porque se prender por só prender... O nosso método de aprisionamento no Brasil, ele é baseado na reeducação ou na ressocialização. Então, se a pessoa ela fica presa lá 10, 20, 30 anos e a prisão não serve de nada, ela só perdeu tempo. E ela vai voltar para a sociedade pior do que ela foi. Entendi, porque é até interessante o trabalho de vocês, e é onde a gente vai entender o diferencial que vocês descobriram. Recentemente, então, notícias de agora, início de 2024, uma das coisas mais polêmicas agora foi o assassinato de um coronel da PM, não é? Por uma pessoa que estava numa saidinha, né? Então, assim, como evitar que essas coisas aconteçam? O papel de vocês é mais ou menos nesse sentido? Não necessariamente evitar, né? Mas a gente consegue munir aquela pessoa, no caso, né? Ele, o réu, de questões mesmo, tanto comportamentais, cognitivas, que faça com que ele aprenda realmente, né? Qual que é o sentido dele estar, né, privado de liberdade.
Então, Muito bom isso. quando você disse, né, do teste, Sim. né, essa é uma ferramenta que era primordial para o nosso trabalho, para a gente identificar mesmo questões, né, relacionadas à personalidade, a caráter e inúmeras outras, e propor um plano de pouquinho. reeducação mesmo, Aham. né? Essa é uma discussão difícil, né? E deve ser barra demais, assim. Eu não sei qual que é a relação de vocês no seu íntimo, assim, com os amigos e tal. Se a galera fica perguntando essas coisas, assim. Mas como é que é, assim? Vocês ficam dando respostas sobre essas coisas no dia a dia? Como Às que vezes. é lá dentro? Às vezes. O que eles fazem? Dependendo das perguntas, eu acabo não respondendo porque a gente tem um imaginário muito forte, né? Um exemplo é a questão do seguro, né? Auxílio reclusão. Ah, né? tá. Esse caiu no popular que toda pessoa que é privada de liberdade tem acesso ao auxílio reclusão. Isso não é verdade, né? Quem tem bom acesso ao esclarecer auxílio isso. reclusão é a pessoa que estava, né, trabalhando, contribuía para o INSS, e aí no ato da prisão, né, é como se fosse um auxílio doença mesmo, a família recebe o auxílio reclusão. A grande maioria não recebe esse benefício, né? Porque a grande maioria trabalha de maneira informal. Então, e aí o popular, né, a gente, assim, o que se espalha muito na mídia é que todos eles têm esse auxílio. Então, determinadas perguntas, quando acontecem entre amigos e familiares, eu prefiro não responder, porque enseja muito, né? Eles vão acabar falta de usando a sua frase como conhecimento. autoridade, né? E às vezes é uma falta de conhecimento, uma informação, né, que não é de uma fonte apropriada, Sim. né? E aí isso acaba gerando um Polêmica à constrangimento, toa. uma polêmica num ambiente que não é o É ideal, verdade. né? Faz bem. É, Mas vamos lá, doutora Rebeca, 18 anos. Essa burocracia que vocês tinham em tentar criar inovações lá dentro acabou as incentivando a gerar essas inovações fora do sistema. É por aí, então. Exatamente. Então, Tá. a partir desse momento que a gente foi vendo que lá dentro a gente não conseguia mais, Aham. nós começamos a perceber que era interessante para auxiliar o próprio governo, porque a gente tinha todo um know-how lá de dentro, mas a gente conseguia ter também uma expertise do lado de fora. Então, a partir disso, a gente criou a nossa empresa para que a gente, através do que a gente sabia, sem precisar dessa burocracia do Estado, a gente fomentar tecnologia, fomentar inovação para auxiliar o Estado nas demandas dele. Sensacional. Então, para a gente era mais interessante sair, para a gente conseguir ter uma realização profissional e a gente auxiliar naquilo que a gente via que era uma demanda que o Estado tem e que não conseguia resolver, solucionar. Não, fantástico, fantástico. Tanto é que no ano seguinte, que foi o ano passado, no ano seguinte da empresa, nós conseguimos um fomento do próprio Estado, da Secretaria de Desenvolvimento, para a gente desenvolver a nossa plataforma. Fantástico. Qual? Era a FAPEMIG? Um da FAPEMIG, é financiado da FAPEMIG, mas era um da Secretaria de Desenvolvimento, ele chama CID. Ah, que legal. Então é um programa específico para a área jurídica? É um ou programa para inovação, de qualquer setor? De qualquer setor. Eles que têm... solucione problemas do Estado. Ah, o CID de semente. Semente. Legal. Então foi um programa... De que ano que foi esse? 2023? Isso. Ah, legal. Então foi um edital da FAPEMIG de inovação para problemas estaduais. Um edital da Secretaria de Desenvolvimento. Legal. Edital de Secretaria de Desenvolvimento, CID. Para empresas de tecnologia e inovação. Fantástico. E aí eles têm empresas que estão resolvendo problemas do Estado e empresas que estão solucionando problemas gerais. Caramba! E aí nós somos é o verdadeiro juntar a fome com a vontade de comer, né? Exatamente. Surgiu ali, ó. Vocês já tinham alguma coisa que vocês viam dentro do sistema. Cara, isso aqui dá errado, isso não anda, tá travado. E aí vem, olha, se você montar uma empresa, eu te ajudo nisso, naquilo, outro. Era o quê? Bolsa? Era processo seletivo. Sim. Era um edital, mas era um... Hangout. Gente, como é que chama? Esqueci. Não tem problema, daqui a pouco você lembra. Investimento, fomento. Sim, mas o dinheiro... Equity free. Equity free, Isso. aí o dinheiro entra no caixa da empresa e você só presta conta Exatamente. e faz o negócio acontecer. Exatamente. Vocês querem falar qual foi o valor que vocês receberam ou não pode? É bom falar ou não? O que vocês acham? Pode, porque tá, tá lá no É público e tudo. público. Mas não é legal falar?
Por exemplo, sabe quanto que eu já captei de fomento até hoje na minha vida? R$1.200.000. E eu falo de boca cheia. Não, eu já captei R$1.200.000 de fomento. Da FINEP, da FAPEMIG, do CNPq, da CAPES e tudo mais. Legal. Porque é uma forma de eu mostrar que eu sou bom de escrever projeto. Sim, com certeza. Então, eu acho legal vocês falarem. Caramba, vocês ganharam um prêmio. Esse prêmio foi de quanto? O edital que nós participamos, inclusive nós fizemos Olha ele só. lá em Natal. História de Natal. Estamos em Natal, preenchendo Pelo lá. amor de Deus, caçando Natal serviço. rendeu. Olha só que nós vamos contar essa história, então. A gente... nós montamos a empresa, né? Fundamos ela em 2022, mas nos planejamos, né? Para poder exonerar do serviço público e né, viver da empresa. Na hora que já tivesse cliente, então. Na hora que tivesse, Então Sim. a gente exonerou a Rebeca exonerou em fevereiro de 23. Legal. Eu exonerei em maio Massa. de 23. E aí, logo em junho, né, julho, a gente foi selecionada por esse programa. Então, assim, quando a gente resolveu mesmo, né, Tá agora vendo? agora é isso, não Tá tem vendo volta. a tal da deusidência, né? Quando a gente tá afim de fazer uma coisa, as coisas vão acontecendo, Sim. cara. Não é incrível? Total. É muito legal. É E aí porque é foi por uma o causa primeiro, maior. e aí foi o primeiro processo seletivo que a gente tinha inscrito mesmo, assim, de pensar, estruturar. Preenchemos lá em Natal. Então nós vamos ter que contar essa história de Natal primeiro. Pera aí. Natal. O que aconteceu em Natal? A única coisa que eu sei é que o Forte virou um presídio. O Forte virou uma cadeia Queria abandonada. tanto um presídio. O sonho era conhecer Sonho de consumo. Como que foi isso? Vocês estavam indo num presídio. congresso? Como que foi isso? Isso, como nós tínhamos, né, já estabelecida a empresa Sim. e tudo, aí a gente ia ter esse congresso nacional da área jurídica. Como que chama o congresso? Era Lembra? Congresso de Psicologia Jurídica Caramba, Criminal. Olha que coisa. Quantas pessoas são esse congresso? Você tem noção? A possibilidade era de mais de 1.000 pessoas. Que E impressionante, aí ó. as grandes autoridades, né? E era na época da área de eleição. Justiça, estariam Tá. presentes. Isso foi em 22 mesmo, finalzinho de 22. Sim. E aí nós O país resolvemos ir para poder tava acontecendo apresentar a nada de empresa. louco. Loucura. Nada Nada É. demais, tava Nada. tudo em Tava paz. tudo em paz, as pessoas se amando. E aí nós As famílias unidas, fazendo Natal, Ótimo. comendo peru, Era com passas. novembro, né? Era em novembro. E o mais ou tio menos. falando do Ainda. pavê. Era em novembro ainda. Então tava bom, ainda tava. Ainda tava em paz. Meu Tá, Deus do eu céu. sei. Era na semana da Era na eleição. semana. Que Na semana caramba. E aí da eleição. nós vimos assim, nossa, é uma grande oportunidade de Claro, apresentar a nossa empresa, né? Porque Lógico. vão estar todas as grandes autoridades, iam ter vários advogados criminalistas também, psicólogos jurídicos e tudo. E aí a gente, nós somos a primeira empresa mesmo de psicologia criminal, então vamos apresentar a nossa empresa lá. E aí aconteceu deles, né? Porque a gente estava vivendo um momento muito tranquilo, Não, como vocês disseram. Tudo em paz. Cancelaram o congresso, resolveram adiar o congresso para o ano seguinte. E vocês com tudo comprado. Passagem, hotel. Hospedagem, tudo. Quanto tempo? Eram 7 7 dias. Nossa, que chato. 7 dias em Natal. Eram 7 7 dias. dias em Natal, e agora tem o que fazer. Ia ter que descansar. Olha, Ia ter Não, que o mais ficar. engraçado é que a gente tentou de tudo pra cancelar, adiar as passagens e nada. E aí, nós somos psicólogas clínicas, né? Temos nossos pacientes virtuais e já não. Então, vamos colocar pra gente atender lá também. Então, Gente fomos, do trabalhamos céu. lá, atendemos. Entendi. E aí, tá. E agora, no tempo livre, o que a gente faz, né? Vamos olhar ponto turístico. Eu queria ir numa unidade prisional. Ai, eu também queria. Ponto turístico. Ponto turístico. Aqui em Natal tem a unidade prisional. Vamos ver se a gente consegue ir lá. Conversamos até com a defensoria pública pra tentar. Conversamos com o diretor da unidade, né? E eram 2 unidades. Uma era judiciária e a outra não. A outra normal. E aí, infelizmente, acabou não acontecendo da gente conseguir. Como sempre, né? 18 anos sofrendo com a burocracia. A gente Já era de conseguiu a esperar. visita técnica para 2 dias depois que a gente já
teria vindo embora, enquanto lá não. Vai lá. Mas foi bom, porque a gente acabou conversando com a defensora pública de lá. Então acabou uma ponte. Acabou que pode ser que vocês tenham percebido, mas peraí, aquilo que a gente descobriu lá em Minas é também problema aqui também, não foi? Problema lá. Olha só. Na verdade, esse problema que nós temos e nós estamos tentando solucionar, assim, cada vez mais próximos disso, ele é um problema de nível nacional. Porque cara, é uma falta de cumprimento da lei. É uma lei nova, principalmente a lei que é nos casos de violência doméstica, mas é um problema ainda que é de nível nacional. Então, essa era a próxima pergunta. Quais são esses problemas, assim? Como que vocês ajudam o cliente final, né? Que no caso é o Estado, né? Estado, né? Como que vocês fazem com que ele se beneficie do que vocês fazem? Sim, um dos maiores problemas, desculpa. Pode falar. Um dos maiores problemas é que hoje não tem profissionais suficientes para a quantidade de pessoas presas que existem. Então, não tem profissionais dentro da psicologia, do serviço social, para acompanhar essas pessoas. Eles têm direito a quantas horas de psicólogo, assim? Não tem Isso não tem determinado. Eles têm direito ao acompanhamento psicológico e a avaliações psicossocial. Tanto psicologia, assistente social, jurídico, médico. Odontologia, por exemplo, né? Mas ele pode pedir via advogado, Isso é a obrigação do Estado. O Estado, ele tem que fornecer isso. Ele tem que fornecer. Isso significa que qual que é o termo que eu uso? Recluso? O recluso que solicitar, o Estado tem que garantir isso para ele. Tem que garantir isso. E não tem profissional suficiente. Não existe. Hoje não Vocês foram na veia aí. E aí o que acontece? Um dos maiores problemas é que mesmo que existam muitos psicólogos, para entrar dentro do serviço público você tem que ser concursado. Não existe concurso para esse tanto de gente. Entendi. E aí hoje existe uma lei que todas as pessoas privadas de liberdade, eles passam por um plano individual de ressocialização. É o PIR. Esse plano, ele é feito para cada pessoa quando ela entra na prisão. Toda pessoa que é presa, ela vai passar por esse plano. Para que serve isso? Para que seja elaborado um plano que durante toda a pena dele, ele possa cumprir algumas coisas para que no final da pena ele possa ser ressocializado. Ou seja, a prisão vai ter que servir para alguma coisa para ele sair da prisão melhor do que ele entrou. Saquei. Fantástico, fantástico. Faz todo sentido, né? Sim, para a pessoa não perder só tempo da vida dela lá. O grande problema é que é difícil se cumprir esse plano pela falta de profissionais para poder elaborar planos individualizados. Porque é personalizado. Individualizados. E aí, foi o grande virada de chave nossa. Olha, se não existe profissional, a grande sacada é o quê? Hoje o nosso mundo é tecnológico. Então a gente precisa de ter tecnologia para isso. Caramba! Nós precisamos de ter formas de ampliar isso e atender pessoas em todo lugar, onde que elas estiverem. Fantástico. E aí foi que a gente começou a pensar na Rótulos como uma empresa de tecnologia. Fantástico. Então, uma plataforma para que cada profissional, psicólogo, possa criar um plano de atendimento individual com foco nessa lei. Que possa ser cumprido essa lei. Se o Estado quiser, não é isso? E aí o que acontece? Cara, é uma demanda gigantesca. Hoje são quantos reclusos hoje no Brasil? 600, 1000, não sei quantos. Eu tô chutando o número, gente. Não lembro qual que eu acho que naquele pitch que vocês fizeram lá, tinha lá. Mas eu esqueci de anotar esse número. Mas tá tudo bem, depois a gente pesquisa. Mas sei lá, se for 500 mil, são 500 mil planos. Sim, e são para ser elaborados. E aí o que acontece? Só que a gente entende, como eles são planos individualizados, né? Eles são para cada tipo de crime, para cada tipo de pessoa, a gente percebe também que não é impossível, mesmo enquanto empresas, a gente atender esse tanto de gente. Foi aí que a gente começou a pensar, então, em métodos para que a gente possa cumprir essa de forma personalizada, mas que seja escalonável também. Fantástico. E que não precise da hora humana para que possa cumprir essa legislação, esses planos. E aí foi quando a gente nichou o nosso primeiro produto, que é para homens autores de violência doméstica. Chegou. Exatamente isso aí, ó.
É exatamente isso aí, ó. Chegou. Daqui a pergunta é a seguinte: sempre que a gente escuta essa questão de violência doméstica, o foco, né, até acho que de forma importante e real, geralmente é focado na pessoa agredida. Sim. Né? Sim. Mas e como é que fica a questão do agressor, entendeu? Assim, não que eu não sei se eu queria. Mas, autor. Isso aí, o autor da violência. Como é que fica essa questão, assim? Que existe o problema disso acontecer a reincidência, né? Da agressão. Como olhar para esse agressor para quebrar esse ciclo, entendeu? De violência. Como que funciona a tecnologia de vocês para quebrar esse ciclo da reincidência da violência domiciliar, por exemplo? Bom, como nós, né, trabalhamos eu, principalmente, a maior parte da minha vida com perícias, aí a gente volta um pouquinho naquele do teste que você citou, né? Sim. Os testes psicológicos, eles nos dão a propriedade de identificar, né, algumas questões bem pessoais daquele sujeito, né? Além de personalidade, né, mais a fundo. Então, a gente associou na plataforma, né, na metodologia que nós criamos, a nossa expertise, principalmente em atender, durante muitos anos, esses homens. Né? Então, assim, são várias questões relacionadas à própria violência doméstica, né? Mas também aspectos de personalidade de cada sujeito que nós fomos atendendo ao longo desses anos. Então, nós acabamos criando uma metodologia voltada exclusivamente, né, esse primeiro nicho, para homens autores de violência doméstica, porque foi um perfil que nós atendemos durante muito tempo, que nós traçávamos, né, estratégias enquanto funcionária pública para que eles fossem atendidos na tentativa de diminuir a reincidência e tudo mais. E aí, como nós, né, sempre trabalhamos com os autores e não com as vítimas, né, uma das questões que nós sempre ficamos um pouco angustiados, por sermos mulheres também, né? Uhum. É o número crescente de violência, né? E como que isso se dá, né? A violência psicológica, a violência física, sim, né? E aí, uma das soluções que nós encontramos foi associar mesmo a nossa expertise, né? Traçar uma metodologia que seja válida para esse perfil mesmo, né? Então, depois a gente vai falar um pouquinho sobre a plataforma, que é bem legal. Isso, tô curiosíssimo. O que vocês perguntam, qual pergunta fazer? Será que tem uma sequência de perguntas específicas? E são essas sequências de perguntas que faz a pessoa refletir? É por aí? Mais ou menos? Eu tô chutando, né? Tô curioso, tô aqui curioso. E aí acaba que a gente consegue garantir, né, mais essa questão tanto da reeducação, da ressocialização e até mesmo, né, de diminuição da reincidência, porque é uma metodologia voltada exclusivamente para esse perfil, para esse tipo. Não, fantástico. Né? E atende exatamente o que você estava falando, doutora Rebeca, que é essa questão do PIR, né? Que é esse programa individualizado de ressocialização. Ele foca nisso. Pegar o agressor e falar, caramba, peraí, moço, vamos com calma. Porque precisa ter planos de intervenção para essas pessoas. Certo. Né? O plano ele vai tratar várias coisas. O PIR ele vai tratar em todos os segmentos do período de aprisionamento. Tanto de segurança, como de saúde, de estudo, social e o psicológico. Uhum. Então, a nossa plataforma ela vai fazer com que essa pessoa ela possa receber um atendimento psicológico assíncrono, porque a plataforma ela funciona de forma assíncrona. Assíncrona é qualquer horário, na hora que a pessoa quiser? E aí isso é ótimo, porque é uma das coisas que a gente via muita dificuldade dentro do Não precisa ser ao vivo, é isso. Não precisa ser ao vivo. Legal. Então, umas dificuldades que a gente vê é que, às vezes, por exemplo, não poderia ser retirado aquela pessoa para atendimento dentro daquele horário lá no presídio. Velho, isso é fantástico. Através você do bota momento. O cara na salinha ali na hora que ele puder. Exatamente. E lá ele assiste os vídeos que ele tem que ouvir e responde o que ele tem que responder. Então, isso vai funcionar através... Cara, genial. E aí tem um diferencial muito grande, né? Porque, como a Rebeca disse, assim que a pessoa é presa, ela responde, né? Passa por esses profissionais pelo PIR. E aí, um diferencial da nossa plataforma e do projeto que nós traçamos é que esse PIR, ele não seja só uma conversa, né? Ele é uma avaliação psicológica mesmo.
mesmo, né? Ele vai identificar qual que é o perfil de personalidade daquele sujeito, qual que é a melhor estratégia de psicoeducação, né? Então, não adianta, por exemplo, fazer com que aquele sujeito, né, vá para um tipo de grupo reflexivo que vai falar sobre masculinidade, vai falar sobre gênero, sendo que aquilo ali não é um dos problemas centrais. Saquei. Né? E aí um dos, né, mais grandes diferenciais A cereja do bolo. seria trazer, né, a ciência, Sim. né, para algo, garantir mesmo a ciência, que aquilo é efetivado, que é de forma individualizada, então é por um perfil mesmo. Então já tem artigos científicos mostrando que isso é possível, é factível, só não foi feito ainda no Brasil. Sim. E a Rótulos vem para implementar isso. Exatamente. Show. Nossa. E a gente consegue Fantástico, expandir cara. isso não só para as pessoas presas, como o nosso público desse produto, ele é autores de violência doméstica. Existe uma lei de 2022. Até anotei ela aqui, ó, que é a 13984. Exatamente. Não é isso? Exatamente. Porque, assim, no Brasil tem muita lei. O problema é fazer cumprir essas leis, né? Exatamente. Então, como que a inovação de vocês ajuda a cumprir essa lei? Explica melhor o que essa lei fala e como que a tecnologia de vocês faz isso acontecer. Essa lei, ela fala que todo autor de violência doméstica, sendo preso ou não, sendo lá cumprindo outras Pode ser só, tipo, afastamento do lar. Exatamente. Não pode chegar próximo. Medida protetiva. Sim. Ele já tem que seguir. Desde a primeira ocorrência, Tá. essa pessoa que ela foi acusada Sim. de um caso de violência doméstica, ela precisa passar por um acompanhamento Então vamos lá. psicológico. A pessoa não foi condenada, ela está sob investigação, mas a mulher pediu medida protetiva. Então, Automaticamente ele já tem que. o juiz, ele tem que determinar esse acompanhamento psicológico. É porque a mulher pediu. Exatamente. Ponto. Se fez Proteção um da mulher. de ocorrência, já Entendi. tem. Se foi Então pro a juiz, demanda é gigantesca. é gigantesca. Porque nós falamos aqui de 614 mil casos por ano. Sim. Quando nós fomos Eu em duvido que Viçosa, tem 614 mil grupos desses. Não Duvido. Não. Quando nós fomos em Viçosa conversar com o juiz da vara de execução criminal lá, para apresentar, né, a plataforma e tudo, ele nos deu uma estimativa de ocorrência, assim, mensal lá, eram cerca de 2 a 3 mil ocorrências de violência doméstica. Por dia. Isso. Que ele recebia de denúncia da Por mês. delegacia. 3 Por mil mês. por mês, 10 por dia, cara. Isso. E aí ele ficou assim, né? Assim, é uma solução, né? Muito Cara, boa. Caramba, Porque agora não eu precisa pirei. de um profissional. Não, porque veja só, vamos lá, vamos fazer as contas. Não, vamos fazer as contas, vamos lá. Vamos só pensar por alto, tá? R$1. R$1 pro cara acessar a plataforma e resolver o problema. R$1. Nós estamos falando de, numa única cidade, num único local, de um faturamento aí de R$3 mil por mês com de uso da plataforma. Mas olha a economia que isso traz. Porque se esse camarada fosse parar no sistema prisional, quanto que o Estado não gastaria? Muito E antes do antes, sistema né? prisional, porque a partir do momento que ele é gerado E um a família boletim que foi de ocorrência, destruída? A partir do momento que é gerado um boletim de ocorrência por essa pessoa, tem um custo do profissional. A gente tá falando, vamos falar de custo primeiro. Tem o custo do policial que foi lá fazer o boletim Olha de isso. ocorrência. Tem o custo do delegado. serviço de saúde que atendeu a vítima. Tem o custo do delegado, tem o custo do juiz, tem o custo do funcionamento do fórum. Então, só de Do custo Ministério Público. do Ministério Público. Meu Deus, Só de cara. custo. E aí vamos pensar agora na parte social. Tem a questão da vítima, tem a questão psicológica, a questão social, toda que está envolvida em relação à vítima e também em relação ao agressor. Se afasta o agressor dessa vítima, ótimo. A vítima ficou ali afastada dele. Mas esse agressor, a chance dele ter outra vítima, A violência continua ali ela instalada. continua perpetrando aquela É, violência. Né? Então, Tem que aí- desligar essa maquininha, cara. Então, aí, por que a gente trabalha com o acusado e não com a vítima? É super importante trabalhar com a vítima e ter pessoas acompanhando. Mas se a gente não tratar o problema, ele nunca vai cessar. Verdade. E uma das questões, E né, pode que piorar, né? Porque o cara se sente, de certa forma,
oprimido pelo Estado, é todo mundo contra mim, agora que eu vou que eu vou matar mesmo, que eu vou revoltar. Porque, gente, o homem é a pessoa violenta. E tem uma outra questão também, né? Que nós identificamos, tanto pela nossa atuação, tanto com o próprio programa mesmo, que nós validamos ele, que foi o comportamento violento, na maioria das vezes, ele não é sentido como uma violência por esse agressor, por esse autor. Isso. Então, a grande dificuldade... Ele nem sabe, tem, né? A grande dificuldade que se tem de alcançar esse público, né, e encerrar a violência, é porque não existe um reconhecimento, né, uma responsabilidade por aquele comportamento. Eu não estou falando de uma responsabilidade porque ele não se importa, né? Às vezes é uma falta de reconhecimento mesmo, às vezes perceber é uma falta de aprendizado, que aquilo ali é uma violência. Né? É como um cachorro que morde o próprio dono. Isso. Né? Ele nem sabe, não, eu tô mordido porque eu sou um cachorro, repete o comportamento, né? Então, a plataforma, a solução é muito nesse sentido. Por isso ela é individualizada, por isso ela é bem específica. Eu entendi, mas aí eu vou fazer uma pergunta que vai apertar vocês um pouquinho, que é o seguinte: em que nível a plataforma de vocês não é mais um Stanley Kubrick e Laranja Mecânica, entende? Sim. Que eu tô perguntando? Sim. Desculpa a pergunta, mas é porque ficou... Claro, a partir do momento, ela é quase toda assíncrona. O primeiro acesso do usuário autor de violência, ele vai ter uma entrevista com o psicólogo. Certo. Esse primeiro acesso, e aí ele vai ter uma avaliação psicológica. Essa avaliação psicológica, a gente vai determinar ali questões que levaram ele a cometer esses atos de violência. Isso vai para um prontuário ali. Vai para um prontuário. Beleza. Inclusive, esse prontuário, ele pode ser acessado via justiça. E é um prontuário clínico. Um prontuário clínico. Legal. A partir disso, então, vai se definir quais aulas ele vai acompanhar. Interessantíssimo. Eu estou falando assim didaticamente porque essa mensagem vai chegar em muitas comarcas. Esse podcast aqui não está sendo feito aleatório, é com o objetivo que todas as comarcas do Brasil conheçam. Vocês estão de parabéns pela inovação, porque isso traz uma solução real para a questão da violência. Porque do que adianta você colocar uma tornozeleira eletrônica numa pessoa para ele não se aproximar da vítima, enquanto que a cabeça dele está toda destruída, zoada. Não adianta. E nós, quando nós propusemos a fazer essa plataforma, né, e a intervenção, nós fizemos um levantamento nacional de todos os grupos reflexivos, né, direcionados a autores de violência doméstica. Então, o que era discutido nesses grupos reflexivos, quais eram os temas, o que tinha de ciência por trás disso, né, o que eles tinham de resultado por trás disso. E aí a gente viu que pouco ou nada se tinha de estruturado, então eram grupos, né, muito independentes, com metodologias independentes, né, e aí nós resolvemos juntar o que tem da ciência, né, sobre violência doméstica, sobre o ser humano, sobre, né, os condicionantes, e aí criar a plataforma. Então, para não ser mais, né, o mais do mesmo, tem muita ciência por trás da plataforma, né, é como se o sujeito realmente estivesse indo para um profissional psicólogo, fazendo todo o processo lá. A diferença é que ele vai fazer, né, na plataforma, mas é a mesma ciência, ele vai responder os mesmos testes psicológicos como se estivesse com um profissional psicólogo. Como se fosse presencial. Como se fosse presencial. Grupos focais, né? Com grupos focais. Sim. Isso vai virar número depois, né? O que é fantástico, né? Porque aí depois que você cria número, né? A hora que você... Nossa! Database, né, velho? Você vai... E não é o mesmo tema para todos. E ele é adaptável. Ele é adaptável, exatamente. Como é traçado um perfil psicológico, né, do sujeito, assim que perfil, ele seja, assim que ele entra na plataforma, ele vai receber um acompanhamento que é para ele, que às vezes é diferente de um outro, né? São temas relacionados àquilo que ele vivencia, aquilo que é o problema dele, e não o que é o geral, né? Então, por exemplo, temas gerais, como o que é violência doméstica, é comum. Mas, por exemplo, às vezes a violência doméstica, né, um autor, ele é um pouco mais agressivo e o outro não é questão de agressividade. Então, um precisa, né, de aprender estratégias para lidar com essa agressividade, enquanto o outro são outras estratégias. Fantástico. Saquei. Bom demais. Isso explode minha cabeça para outros setores. Vocês estão focados na violência doméstica porque já testaram e depois pode ser para um outro setor também. Sim, nós temos já alguns setores aí
traçados. Já vai chegar. Meus olhinhos até brilham, porque eu até coço. Quer perguntar essa? Não, então, a questão é, vocês já têm algum local onde vocês estão atuando com a inovação, com a psicoeducação, para colocar um fim na violência doméstica, assim, naquela região? Então, a partir desse programa que nós participamos da Secretaria de Desenvolvimento, nós tivemos que desenvolver primeiro essa metodologia. Sim. Então, desde julho do ano passado, é uma coisa super nova. Julho de 2023. Então, 2023, tem 6 meses que exatamente. estão em testes ainda. Nós contratamos, né, para o time pesquisadoras, advogados, jornalistas para fazer o onboarding, para verificar. E o prêmio que vocês ganharam foi para isso também, para contratar esses profissionais. O fomento foi para isso. Legal. Nós recebemos um fomento de R$100 mil. Parabéns. Então, é um prêmio maravilhoso. Foi muito bom, sim, porque isso alavancou aí todo esse projeto. E aí nós estruturamos a metodologia. Nós desenvolvemos ela e validamos, nós testamos e validamos ela em algumas unidades prisionais. A vantagem, por que a gente usou as unidades prisionais? Porque a gente já tinha o acesso a eles. E é um grupo controlado. É um grupo controlado. Legal. E é um grupo que, por estarem presos, o tipo de crime já é o máximo, já estão na pena máxima, né? Então, é como se fosse as pessoas, o grupo pior no sentido de crimes mais graves. Sim, né? sim. O fim. Saquei. Sim. Então, ou seja, não é um julgamento seu, o julgamento já foi feito. Exatamente. Se com eles funcionasse, a gente garantia que os crimes de menor periculosidade ali seriam também funcionariam. Faz sentido. E aí nós validamos na unidade prisional de Viçosa e na unidade prisional de Lagoa Santa. Tem os números, assim, de quantos atendimentos vocês fizeram já? Nós fizemos 21 atendimentos. Fantástico. E aí nós validamos, tivemos resultados muito bons. E o que os usuários falam? É mais fácil, difícil, eles gostaram da experiência? O que eles falaram? Gostaram. Inclusive, tem, né, uma parte no nosso blog, no nosso site, que a gente divulga parte desses resultados. Opa, vamos mostrar isso. Com as impressões dos usuários. O depoimento deles. O depoimento deles. Maravilhoso. Que fez, assim, né, muito sentido, que aprenderam muito. Então, eles gostaram. Gostaram. É uma experiência boa. Sim. Foi uma experiência ótima. De conhecimento, né, de controle mesmo. De aprender estratégias de controlar, de ter uma perspectiva diferente. Porque isso aí abriu minha cabeça aqui para uma pergunta, que é o seguinte. Eu vejo, por exemplo, nos evangélicos, um trabalho importante nesse sentido. Sim. Não é verdade? Sim. Porque eles chegam no presídio, eles pregam e tudo. Porque tanto eu já os evangélicos como a pastoral carcerária. Claro. Da igreja Não vou. Tem os dois, não vamos privilegiar. A religiosidade em si, né? Ela tem esse papel. E agora a psicologia não tinha uma ferramenta para tal. Nesse sentido, a tecnologia de vocês vem para ser mais uma ferramenta, né? Sim. Porque eles abrem tantas portas para os religiosos, então agora vão abrir para a ciência também. Exatamente. Cara, foi por isso que... Aí falou seu nome, porque eu sou cientista, eu tenho que puxar a sardinha pro meu lado. Eu concordo com você, que eu tô então pronto. Inclusive, nós oferecemos, né, o uso da plataforma mesmo para uma unidade de grande porte em Ribeirão das Neves, e aí nós vamos abraçar mais essa causa, assim, né? Nós validamos em unidades menores, agora nós vamos validar a segunda parte, que seria o funcionamento totalmente assíncrono, totalmente virtual. Cara, sensacional. Em uma unidade sensacional. De grande porte. Eu não sei como que a tecnologia funciona, mas eu gosto de imaginar as coisas. Há necessidade de filmar o comportamento do usuário enquanto ele está assistindo os vídeos? Ou não? Não necessariamente. Não. Faz sentido essa minha pergunta? Faz. Você sabe qual é a minha pergunta, não sabe qual? A Rebeca porque vou te falar por que eu fiz essa pergunta. Não, vou te falar por que eu fiz essa pergunta. Aqui, na Plavon, a gente tem uma tecnologia que eu consigo medir quanto tempo você ficou no pé da página, ou no início da página, ou no meio da página, em qual botão você clicou. Sim, aí faz sentido. Entende? Sim. Quanto tempo você ficou? Quantos minutos no vídeo você assistiu? Sim. Se você abandonou o vídeo no início, no final. A gente já tem essa tecnologia aqui nas nossas páginas. Sim. Então eu fiquei imaginando, puxa vida, já que é um atendimento
psicológico assíncrono, ou seja, o psicólogo não tá ali olhando e vendo se o cara tá respondendo o mesmo ou se ele tá pensando em outras coisas. Sim. Né? Em questão de controlar variáveis é ótimo. Isso. Para o usuário, Sim. para nós, enquanto empresa, é ótimo. Para Sim. nós controlarmos variáveis. Para o usuário, isso não faz diferença. Na verdade, para o usuário ter uma câmera que ele sabe Pode inibir. que ele inibe. Exatamente. Saquei. Principalmente para aqueles que não estão presos. Pô, então... Porque a plataforma, ela... Ela tá gerando, como se você estivesse gerando prova contra si mesmo. ele, exatamente. E aí o que aí acontece? vai naquele negócio da laranja mecânica, né? Do Sim. filme lá. E o que acontece? A plataforma, ela proporciona formas que a pessoa entre, porque ela tem chats, tem fóruns que as pessoas podem conversar, que as pessoas que estão no mesmo módulo, elas podem entrar de forma anônima. A filmagem, elas saberem que elas estão sendo filmadas, Já tira constrange, esse né? Já anonimato tira. e já tira isso. Não, e aí tira a própria tranquilidade da pessoa falar aquilo que ela... Exatamente. Por ser julgada, né? E o Exatamente. julgamento, às vezes, vem dela mesma. E né? aí, a gente pode aí sai pensar- da ressocialização. E aí a gente pode Saquei. pensar, por exemplo, em casos de cidades pequenas. Vamos pensar em Viçosa, que foi onde a gente validou o nosso método. Sim. Viçosa é uma cidade pequena. Pode ser que o médico, o personal trainer, o pai Que é da o coleguinha cara da escola conhecido de seja todo o cara que está sendo acusado de violência doméstica. Ele pode não estar preso, mas ele pode estar sendo acusado. Imagina, então, essa pessoa já ter conheço casos. essa visibilidade que Pega não a seria intimidade da interessante. pessoa. Exatamente. E Então, aí perde o foco. Perde né? o Tem algum caso, assim, ou é de sigilo, né? Existe um sigilo, provavelmente, mas tem algum caso que vocês podem contar, assim, pra nós, que vocês Porque tem identificaram, os assim? depoimentos no blog, né? Que vocês falaram, hein? Mas os personagens são públicos, não? Não tem as nomes, pessoas não, que né? participaram não são, Sim. não são públicas. públicas. A gente teve casos que foram casos de mídia que a gente pode falar isso. Ah, tá. Alguém Foram casos famoso, de- é? Alguém casos de famoso que mídia. participou da pesquisa. Ah, tá. Sim. E Já teve vai um ficar- resultado interessante. Vai ficar a curiosidade, então. Vai ficar Vai. curiosidade. Não dá pra falar nem se é cantor sertanejo, nem Não, jogador não de é. futebol. Era um jogador de futebol. Já sei o que é. Um pagodeiro. Mas a ideia, um a podcast. ideia é exatamente essa, de ser sigiloso e anônimo. Não, porque é isso. A ressocialização depende muito disso. A pessoa ela tem que se sentir amparada, né? Exatamente. E não constrangida, né? Exatamente. Eu fiquei com uma dúvida, assim, desde o início que eu fiquei assim, já teve algum caso, mas é até na vida de vocês, sacanagem, a vida de vocês antes aí da Rótulos, mas assim, que vocês viram e falam assim, esse cara não pode sair, assim, esse cara não tem condição desse cara ir pra rua. Teve vários. E aí, mas vocês não podem fazer, não tem... Sim, o que a gente trabalhava, a gente fazia essas indicações. Não falar assim, não pode sair, porque isso é Inclusive antiético. antiético. Sim, sim, É, precisa emitir um laudo, né? E não tem como a gente prever o comportamento de uma pessoa, né? Então a gente trabalha com possibilidades, Saquei. né? Quais são as variáveis que ele vai estar sujeito e como ele reage mediante essas situações, né? Então, isso a avaliação psicológica, ela consegue predizer, né? O funcionamento desse sujeito é assim e em tal ambiente ele pode funcionar dessa forma. É. Mas Entendi. isso não é determinante, né? Não é uma matemática. Saquei. Porque Exatamente, existem outros difícil. fatores, por exemplo, a religiosidade é um fator muito importante, Sim. né? A motivação dele, o fator família, né? Sentir seguro. Tem um filme do Spielberg, muito legal, num futuro muito louco aí. Tinha os pregogs, vocês lembram disso? Os pregogs eram umas pessoas que nasceram com uma capacidade de ler o futuro, interpretar coisas que vão acontecer no futuro. Aí chama Minority Report, o nome do filme. Esse filme é ótimo. Fantástico. Ele É do Spielberg esse filme, em que o cara previa que um crime ia acontecer. Aí tinha os pregogs lá, que era uma menina muito louca. Cara, muito legal. Agora, eu não sei se vocês viram, né? Eu vi essa semana que tem uma rede social que eu sigo, que é só de pesquisas científicas. Opa. Eles publicaram Ai, agora Lídia. falando... Eu quero, qual que é? Eu vou te passar Oba, ela. eu quero. Eu adoro, porque é tudo científico mesmo, Nossa, assim, de oba. estudos. Boa. E aí eles publicaram, se eu não me engano, na Inglaterra, eu acho, a inteligência artificial que agora ela consegue prever a morte.
Ela faz com base em histórico, né? De saúde, várias questões. Porque várias, é o meu trabalho, eu trabalho com isso. Inúmeras questões, e aí ela dá uma data prevista de expectativa de vida daquele sujeito. Caramba! E aí tá um de acordo com os, na ciência, de acordo com os hábitos de vida da pessoa. De acordo com tudo, assim. É um Quantos check-up analgésicos geral. você toma? Isso eu tenho lá no meu consultório. Eu sou imunologista e eu tenho um programa que se chama Meu Corpo Blindado, profissional da superimunidade, e os protocolos práticos funcionais para a imunidade. Então, eu te mostro o que fazer para ter mais vida com menos doença. E tem lá perguntas que a gente faz mesmo, quantidade de analgésico que você toma, de anti-inflamatório, se você foi vacinado ou não foi vacinado, se você tem muitos sintomas ou não, seu comportamento de vida, faz meditação ou não faz, que horas que vai dormir, tudo isso influencia. Então, os caras já chegaram nesse nível. Inteligência artificial. Show, quero ver isso aí. Eu vou te Oba! mandar. Boa, sensacional. Eu não vejo nada disso. Todo acadêmico, o hobby é o quê? Ele é artigo Nossa, científico. Não, é porque assim, e falando nisso, o que de inteligência artificial vocês já usam na plataforma de vocês? E outra coisa, como vai chamar a plataforma? Vai ser Rótulos ou vai ter um outro nome? A plataforma chama Rótulos Flix. Porque Legal. nós temos vários, Bonitinho. é uma aula. Rótulos e Flix, é um nome legal. que já tá mais... o Flix já tá Sim. habituado ali aos ouvidos Da das flexibilidade pessoas. mesmo, uma questão de flexibilidade. Exatamente. Aham. E Esse curso específico. esse curso ele chama Homem. Homem. A partir dele, nós temos outros grupos. Nós estamos desenvolvendo agora um grupo que a gente vai lançar, um grupo reflexivo, porque aí não é homens autores de violência doméstica, mas para homens em geral. Não, porque assim é infinito o campo, né? E as mulheres também, né? Sim. E as mulheres. E aí nós temos, a partir desse de homens de autores de violência, que ele é específico para esse público, nós estamos abrindo aí grupos para homens, grupos para mulheres que foram vítimas, nós estamos abrindo aulas, cursos para profissionais que querem trabalhar com esses dois públicos. Então nós temos aí um roadmap bem interessante. Não, fantástico. Tem uma trilha aí para seguir, são várias trilhas, e isso é um problema das startups. Eu pensei a mesma coisa. Eu e o Fábio aqui, nós também somos startup, nós somos empresa de tecnologia e a gente sempre está criando. E às vezes a gente sofre com isso. Por quê? A criatividade exige entrega e teste com o cliente final. Exatamente. E aí coleta os dados, valida e escala. Beleza. Só que isso requer o quê? Investimento em tempo, em pessoas e algumas vezes em desenvolvimento tecnológico. Exatamente. Então, tem um tanto de perguntas que ainda a gente não conseguiu responder. Por exemplo, quem faz a programação para vocês? Se é vocês mesmos, se são programador ou não? Não, né? Então, temos uma equipe por trás fazendo. Mas isso foi com esse fomento que vocês receberam de 100 mil. Então, vocês conseguiram contratar programador. Sim, bacana. Sim. Nós contratamos tanto programadores. Hoje, a gente tem uma plataforma white label, que é o nosso MVP. Ótimo. Para rodar, justamente para poder rodar e validar e verificar, para que a gente, a partir daí, lógico, né, a gente consiga escalonar isso e aperfeiçoar cada vez mais. E vou falar com vocês, não há necessidade de ser uma plataforma própria se a entrega foi feita. Exatamente. O que importa, no caso de vocês, é a metodologia. É o nosso galinha de ouro. São as perguntas que são feitas, que horas fazer, por que fazer, como coletar os dados. Sim. Como extrair dos dados a informação necessária, como dar dicas que a gente passa para vocês é o seguinte: coloque sempre nome proprietário nas coisas. Por exemplo, surgiu um dado da tecnologia de vocês, cria um índice lá muito louco, índice homus libertus, sei lá, entende? Um trem assim muito louco, que significa, olha, se você atingir o nível 10, nível 5, nível 8, você já está num bom nível de ressocialização. E por aí vai. Gamificação. Para a gente poder dar esse estímulo também, né? E uma das coisas que a gente percebeu durante essa validação é que
nós somos mulheres falando para homens que agridem mulheres. Então era um embate grande. Sim. Era um dificultador. Sim. Então, para as aulas, para a gente colocar esse método dentro da plataforma, nós contratamos atores, homens, para que fosse uma identificação maior. Então, que legal. Então as aulas foram filmadas por homens. Exatamente. Para não ter um preconceito, para a familiaridade. Legal. Exatamente. Então, os atores que nós contratamos são pessoas comuns. Caramba, o negócio é brabo, bicho. Porque, assim, eu tô pensando aqui. Então, vocês tiveram que escrever roteiro de aula. Sim. Vocês gravaram com teleprompter? Exatamente. Vocês gravaram com teleprompter? Foi em estúdio? Pra gravar. Caramba! São quantas horas já de aula, videoaula gravada? As aulas são 12 módulos. Mas deu 47 vídeos. Fantástico. Porque média de quantos minutos cada vídeo? Em média, 3 minutos. Fantástico. Então, 120 minutos já de curso. Sim. E o grande foco do curso não são tanto as aulas, né? São os exercícios. Imagino. O que eles têm que fazer naquelas aulas, né? E como a gente consegue mensurar para poder, né? Que é o grande chance da metodologia. Não, fantástico, fantástico. E aí que tá vamos colocar entre aspas, a patente de vocês, né? Que são os exercícios, o roteiro das aulas e tudo. Exatamente. O método. O direito autoral está aí. Exatamente. Ele não é só assistir aula. Assistir aula sobre qualquer assunto, qualquer um pode assistir, né? Agora, a entrega, a forma de entrega. A intencionalidade. Por que você está assistindo aquela aula? O que ela vai atingir? Como você tem uma avaliação anterior e uma avaliação final, a gente consegue validar isso para que mostre ali a trilha de aprendizagem dessa pessoa. Show. As questões comportamentais, através dos testes, a gente consegue verificar mudanças mesmo. E as aulas, junto com os exercícios, junto com essas avaliações, é que forma todo o método. Então, olha lá, doutora Rebeca, o chefe da comarca de Juiz de Fora está nos vendo. Tem certeza disso. O que você tem para mostrar para ele tomar a decisão? Caramba, quero contratar esse serviço aqui para minha comarca. Tem algumas coisas que são determinantes que a gente consegue mostrar. Legal. Primeiro é que o produto funciona, porque ele já foi validado. Legal. Segundo é que ele pode atingir pessoas em qualquer lugar que elas estejam. Seja dentro do sistema prisional, seja elas pessoas que estão em liberdade, mas que estão com essa questão de investigação, né? Problemas de violência. Afastamento do lar e tudo. Problemas envolvendo violência doméstica. E que, então, ela pode estar em qualquer lugar. Que ela pode acessar a plataforma. E que o mais importante de tudo, né, que é o cumprimento da lei. Então, ele emite um laudo. Tem mais uma questão, que o juiz ele não vai precisar de um profissional psicólogo que faça esse trabalho. Ele não precisa fazer uma licitação, contratar um psicólogo. Ele não vai precisar, por exemplo, de direcionar para uma outra comarca, ou direcionar, ou esperar que o profissional, né, psicólogo que atende na comarca dele tenha a vaga para poder abrir o grupo reflexivo. Cara, isso acelera os processos. Simplesmente encaminhar para a plataforma. Meu Deus do céu. Ela não precisa de um profissional acompanhando aquele usuário. Porque... Ela faz vamos lá, vamos pegar um processo inteiro de Lei Maria da Penha. A mulher pediu medida protetiva, ela ganha automaticamente. Mas o agressor, por enquanto, é entre aspas. Ele é agressor porque a mulher disse. Sim. Mas agora começa a investigação. Uma das coisas que precisa na investigação é justamente o trabalho de vocês. Exatamente. Porque isso está na lei. Obrigatoriamente, o Estado precisa pegar aquele agressor, entre aspas, e colocar ele neste programa. Como ele é presencial e naquela cidade não tem, aquele processo se perde. Exatamente. Aquele processo fica parado. E a pessoa não é reintegrada, nada acontece, a mulher pode sofrer mais violência no futuro. Exatamente. Esse foi uma das grandes chaves quando você perguntou, né? Quando a gente estava no serviço público, o que vocês fizeram, assim, além da nossa falta, né? De
questão de recursos, a burocracia e tudo mais, e a questão profissional era isso, assim, como a gente pode alcançar mais pessoas com um número menor de profissionais. Fantástico! Então, quando eu falei que vocês vão revolucionar a sociedade no aspecto da violência doméstica, eu não estou exagerando, é real isso. Sim, é real. Uma coisa que quando eu trabalhava muito PNL, agora tô até PNL, Programação Neurolinguística para venda. E numa das coisas que eu mais trabalhava assim, era o seguinte, pessoas que respondem de tal forma tendem a agir de tal forma. E é interessante isso, porque vocês podem chegar num nível de... Quando você pegar ali de cara, você vai falar, olha, esse cara aqui tende a ter esse tipo de comportamento daqui a algum tempo. Porque vocês acham que pode chegar nisso, assim? Ou vocês acham que isso é uma parada, isso é viagem? Eu acredito que sim. Principalmente com o apoio agora da inteligência artificial, né? Que a gente consegue agregar muita coisa na nossa plataforma. Já sabe até quanto que eu vou morrer, pô. Eu não vou nunca ver essa plataforma, nunca. E aí, a ciência, ela traz muito isso pra gente, né? Quando a gente tá falando de ciência, por exemplo, né? Nós solicitarmos, né, que atores gravem as aulas, que seja de forma autônoma, tudo isso é com base em pesquisa. Não é eu e a Rebeca achamos, né? Sim. O que está relacionado à violência doméstica, as pessoas que cometem violência doméstica, que isso pode interferir. Então, a metodologia, a plataforma, tudo é pensado exatamente para esse público nos mínimos detalhes. Sim. Né, para que a gente consiga realmente garantir. E aí, como a Rebeca falou, quando o usuário, né, ele se cadastra, ele passa por uma avaliação, né, psicológica, ele faz testes que são cientificamente comprovados, ele tem toda a trilha que ele percorre, em cada aula, né, ele tem a que a gente chama de tarefas e tudo, mas que também são baseadas em ciência, e ao final a gente ainda repete uma avaliação, ele faz novamente uma avaliação psicológica para a gente identificar exatamente quais pontos ele precisava melhorar, se houve melhora, como foi essa melhora, se ele precisa voltar em algum outro ponto, né, se houve uma outra necessidade ao longo do percurso dele, como que isso pode ser sanado. Fantástico. Então, a inteligência artificial, o PNL, tudo isso, ele é de grande valia pra gente, já que a gente tá falando de comportamento humano. Né? Tá. E tá em mudança o tempo inteiro o comportamento humano. Sim. Né? Tá em mudança, mas no final das contas é tudo meio que parecido, né? Assim, as pessoas não é um extraterrestre que tá aqui entre nós, né? Não. As pessoas agem Tem mais perfis. ou menos... Existem perfis que vão tender para certos comportamentos. Isso aí é real e a gente sabe que existe mesmo, assim. Exatamente. Legal demais, velho. Ó, uma pergunta é a seguinte. Como que o resultado que o usuário tem na plataforma é transformado em um laudo para ser usado no processo? Sim. Durante toda a trilha de aprendizagem dele, nós temos registros das atividades e tudo isso. Isso vai sendo gerado informações que, a partir disso, o juiz ou o Ministério Público ele pode solicitar porque ele vira um laudo de saúde, um laudo médico. Beleza. Um laudo clínico. É um laudo psicológico ali. Sim. Então, não se trata, por exemplo, de uma Netflix que eu fui lá assistir. Não. É um serviço de psicologia do escritório de vocês, da Rótulos Psicologia, que usa a plataforma. Exatamente. Então, quando uma comarca contrata o serviço da plataforma, na verdade, ela está contratando o escritório Rótulos. Exatamente. Psicologia. Exatamente. Então, vai sair um laudo e vocês têm ali um serviço tecnológico para o usuário final. Exatamente. Show. Show. Ali, então, tem todo um laudo. As meninas são boas de serviço, Maria. Você tá de brincadeira. Muito inteligente. Parabéns. Fico muito feliz. Isso deixa a gente orgulhoso. Eu já saí em várias reportagens também, assim, né? De inovação. Já fiz algumas inovações. E uma das reportagens que eu fiz, eu lembro que o apresentador, que é o Tramonte, né? Tramonte, famoso, ele fala assim:
E Minas Gerais sempre sai na frente mesmo. A invenção de um mineiro promete revolucionar a área dos exames de sangue no Brasil. Ele começa assim. Então, Minas Gerais tem isso, né? A gente ia aqui meio quietinho, mas do nada sai umas inovações e a gente está orgulhoso, hein? Parabéns. Nossa, também. Não deixa a peteca cair. Mas debaixo de um pé de manga. Só que tem um problema. Debaixo de um pé de manga. Pé de manga e numa viagem em Natal, hein? É mar com manga, manga com sal. Já comeu manga com sal? É bom. Eu não sou muito fã, não, mas Você ia falar alguma coisa, Rebeca? Não, é interessante que, assim, pra gente é uma questão de realização mesmo, porque era a nossa maior angústia quando a gente estava no serviço público. Então, a gente realizou não só numa questão de conseguir profissional, mas pessoal também. Da gente conseguir, poder de fato, trabalhar, mostrar o nosso serviço, fantástico. As nossas competências, e a gente conseguir fazer diferença. Enquanto funcionário, vocês estavam limitada àquela unidade prisional. Exatamente. Agora vocês atingem a sociedade e lá inteira. Não conseguimos fazer nem isso. Nada. Era só a avaliação que se perdia. E não varia de nada. Não fazia sentido. Parabéns, cara. Isso é legal demais. Por isso que eu amo empreendedorismo. Amo, porque ele transforma a sociedade. Sim. E gera riqueza para a família de vocês e para todas as famílias. As mulheres que serão protegidas, os homens que poderão ser reintegrados. Gente, isso é maravilhoso. Agora, só tem uma pergunta, né? Qual é o modelo de negócio de vocês? A monetização. Como que vocês ganham dinheiro? Vocês cobram uma mensalidade de quem? Aí como que fica a questão de licitação? Quem contrata os serviços de vocês? Vocês podem falar isso? Querem falar? Sim. Tá. A nossa empresa, ela tem duas vertentes de atuação. Tá. Da plataforma, em alguns produtos, como esse que nós falamos, ele é B2G, é totalmente voltado para o governo, então é cobrado uma... Para quem não sabe inglês, negócios para governos. Exatamente. Pronto. Exatamente. B2G. A linguagem de startupeira é terrível. É terrível. Não, a gente, inclusive, tem um quadro. Não, porque eu tenho Instagram. uma startup que desenvolve tecnologias B2G. Oi, como que é o negócio aí? Deep Tech. A gente quer assistir naquele Shark Tank, né? A galera fica viciado, né? Vai pimenta ou não? Inclusive, a gente tem um quadro no nosso Instagram que é o Rótulos Explica, que é falando exatamente disso, porque a gente tem termos de psicologia, a gente tem termos de startup, a gente tem termos jurídicos que a gente lida. E normalmente as pessoas ficam assim, o que é isso? Então a gente tem um Rótulos Explica, que é exatamente falando desses termos. Mas então o nosso modelo de negócio desse produto, ele é voltado para o governo. Sim. Então nós cobramos uma licença por usuário. Ótimo. E o governo, ele é o que vai... Porque isso é uma obrigação do governo. Sim. De trabalhar com pessoas que estão ali em conflito com a lei. Sim. Então, esse modelo, esse produto, ele é exclusivamente para o governo. Legal. Nós temos outros produtos que aí já é para o B2B. Para empresas. Exatamente, B2B. Business to business. Empresa para empresa. Quais empresas? Porque aí nós temos escritórios de advocacia, que são produtos específicos. Boa, imaginei isso. Nós temos perícia, né? Perícias, consultorias, assessoria. Nós temos produtos que são para psicólogos que querem atuar nessa área. Nós temos produtos que são para assistentes sociais, que também atuam nessa área jurídica e criminal. De tribunais também. Então, nós temos duas frentes, tanto para negócios como para governo, como para empresas, como para governo. Nós atuamos nessas duas frentes de negócio. Então, o usuário final, B2C, passa sempre pela empresa que vai atender. Ou ela é pública ou ela é privada. Exatamente. Beleza. Licitação, há necessidade para contratar o serviço de vocês? Existe. Nós não temos concorrentes diretos. Isso que eu ia perguntar, como é que faz a licitação? Não temos concorrentes diretos. Mas hoje, todo esse... Mas sempre aparece, né? Mas o nosso concorrente, ele acaba sendo, por exemplo, o psicólogo. Imaginei. Exatamente. Né? Então, assim, não existe...
não existe concorrente direto com o Como mesmo empresa, como modelo software, de negócio, com a mesma Mas vocês não podem pegar os psicólogos e colocar para trabalhar para vocês, não? É um plano futuro, é nós termos prepostos aí espalhados, que é o nosso próximo passo aí de escalonar. Legal. Mas as questões de licitações hoje, esses contratos com licença de licitação, eles são muito difíceis. Normalmente abrem-se editais para isso. Isso. Existem alguns casos que podem ser por dispensa, mas abrem-se licitações para isso. E aí o governo ele solicita, né? Eu quero profissionais para atuar com isso. Então, nós apresentamos uma solução que ela é mais barata para o governo. Claro. E ela atinge com melhor eficiência. Então, para vocês viverem da rótulos, hoje vocês têm que ficar olhando edital, então, o tempo inteiro. Sim, hoje nós estamos em negociações com o governo para a gente poder entrar nesses editais. Tá. Porque essa lei é muito nova, inclusive, né? Ela é de 2022. Então é uma negociação ainda que ainda está sendo construída. Isso é muito bom. Aquela história de quem chega primeiro bebe água limpa, ela é ótima, mas você tem que cavar o poço. Não, você tem que cavar o poço. Ainda bem que tem esses fomentos, né? Sim. Que aí dá esse respiro, né? E dá esse respiro e dá essa possibilidade de visibilidade também. Isso que eu ia falar, porque pelo menos as pessoas também enxergam que existe a demanda, né? Exatamente, sim. Se tá abrindo o precedente para fazer, é porque eles também já perceberam que existe, né? Aí também você faz uma parada muito louca, até que a galera entende aquele negócio, até que entende a importância daquele negócio, né? Mas fala pra gente assim, qual que é a previsão de vocês? Não vamos falar de futuro, vamos falar daqui pra frente. Brincadeira. A partir de 2024, qual que é a ideia de vocês aí, os próximos passos? Nós temos alguns, eu vou falar uns, você fala outros. Não só eu falo. A questão, né, do nosso negócio, que é pro governo, ele é um namoro longo. A gente veio do serviço público, a gente sabe, né, como é como demora. Por isso que nós temos essas duas frentes de atuação. Então, nós temos aí esse planejamento para essa venda para o governo da plataforma para esses. Nós temos outros nichos aí já traçados para continuar desenvolvendo esses métodos próprios para o governo. E nós temos também a nossa empresa, a parte que é para outras empresas, então para os escritórios de advocacia. E aí hoje a empresa vive mais dessa outra parte, que é para outras empresas. Tá. Serviço. E aí, em 2024 a gente está com a expectativa de 2 grandes lançamentos, um já agora no primeiro semestre, que é um grupo voltado, né, para homens, né? Como nós montamos essa metodologia, nós observamos que é importante trabalhar outras perspectivas dos homens, né? Que não só voltado para agressão, né? Nesse sentido. Então a gente está com um lançamento para falar sobre saúde do homem, né, sexualidade do homem, como profissionais mesmo, e de forma totalmente anônima, né, porque uma das grandes desafios que nós encontramos trabalhando com esse público é o homem ele conseguir solicitar ajuda e ele ir até essa ajuda quando se trata dele. Né? Então, inúmeras questões, né? Seja questões pessoais, seja questões de adoecimento. E aí, quando eles vão, existe uma dificuldade grande, né? Com essa visibilidade. Então, a gente está com um grande lançamento aí que é para trabalhar todas as questões como homem, mas de forma anônima, né? E que é irreconhecível, identificável, mas que vai tratar sobre assuntos bem efetivos, né? Muito na pegada da metodologia, no sentido de mudança mesmo. Legal. Né? De que traga algo positivo para esses homens, né? E um outro lançamento que a gente está aí prevendo para o final do ano, segundo semestre, mais no final do ano, é a possibilidade de criar uma outra metodologia voltada para homens autores de violência sexual. E aí que é também Meus Olhos Até Brilham, que é um público que eu gosto muito de trabalhar, no sentido de desenvolver melhorias mesmo para abusadores sexuais, pedófilos. Nossa, isso é pesado. E aí é uma metodologia, né, que faça sentido mesmo, assim, né, que a gente traga uma mudança mesmo para esse público também. Fantástico. E aí, em 2024, a gente tem
poucos meses para grandes projetos. Ufa! Respire e vamos em frente. É, isso aí. E aí até a última pergunta aqui, que é a questão do que vocês querem alcançar. E aí tem a ver muito com esses projetos, né? Pique o cérebro, né? Conseguir fazer esses Vamos projetos rodar, né? mudar o mundo. Pique o cérebro purinho. Legal demais, legal demais. Bom demais, meninas. Assim, não tem nem como agradecer a presença de vocês. Se deixasse, a gente ficava aqui o dia inteiro falando, né? E, Papo e o olho de vocês flui, brilha quando fácil, vocês cara. falam disso. Delicioso, delicioso. É gostoso quando a gente vê que as pessoas fazem aquilo por amor. E a gente... Eu sou empreendedor quase que a vida toda, o Luiz também, né? O Luiz também. E por causa disso, a gente acredita no quanto empreender tem a ver com isso, tem a ver com o brilho no olhar, tem a ver com fazer as coisas com gosto mesmo, fazer as coisas porque ama mesmo fazer. É o verdadeiro começar pelo porquê, o seu porquê, né? Exato. E Comece se pelo não porquê. tiver o porquê, realmente não faz sentido, né? Já se você não tem porquê, meu amigo, continua no serviço público, continua lá cavando cada dia um pouco mais aquele, né, trabalhando ali o seu dia a dia ali e beleza, vida que segue. Mas para quem deseja ter Mudar o mundo, transformar a ter sociedade, cara. a sua essência transformada, eu acho que não tem como sem empreender. E vocês estão de parabéns aí pelo trabalho Nossa, de vocês. de arrepiar, cara. Muito legal. Inspirador. Obrigado. Inspirador, foi Bom inspirador. demais. Adoramos aqui o bate-papo. Não, e é importante lembrar, Fábio, como foi que a gente conheceu a empresa de vocês? Foi no Stand Up Business, né? É isso aí. Lá No bate-papo, lá no JR. No JR Cervejeiro, primeiro Stand Up Business. E a Aline ganhou o concurso lá. E, cara, estamos aí contando histórias empreendedoras. É isso aí. E para isso que nós estamos aqui. Levar histórias de empreendedores para o mundo. E gratidão por nos permitir realizar o nosso sonho. É isso aí. É isso aí. Pessoal, muito obrigado. Obrigado, Valeu, gente. meninas. Obrigada. Valeu, obrigado. Pelo convite, foi um prazer estar. As portas estarão sempre abertas para vocês voltarem quando quiser. É isso aí. Obrigada. Vamos lá. Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês até agora aí com a gente. Se gostou dessa história maravilhosa dessas meninas, já deixa o like, já se inscreve no canal e compartilha essa ideia com novas pessoas, novos empreendedores, novas pessoas na vida. E vamos que vamos. E até o nosso próximo Lavoncast!